Bom dia, uma alegria revê-los. E foi um pouco difícil sentar ali, conter as lágrimas por estar aqui com os irmãos e presenciar a graça de Deus sobre a vida de vocês. Há muitos anos os irmãos já caminham e estão aqui. Isso é a graça de Deus. Então fico muito alegre em rever os meus irmãos. A maioria eu não conheço, não sei o nome de quase ninguém aqui, mas ainda lembro de alguns rostinhos. Obrigado, irmão. E minha irmã chegou para mim: você agora está bem carioca, hein, irmão Billy? Chegar e tirar foto, Mas sabe o que é isso, irmãos? É porque eu me sinto em casa. É gostoso a gente chegar onde está o povo de Deus, não é? Somos família, irmãos. Me sinto irmão aqui, um com vocês, sem qualquer cerimônia. Fico muito alegre realmente de estarmos juntos. E nessa manhã eu gostaria realmente, eu desejo de todo o meu coração que Deus te abençoe com a palavra, assim como já fomos abençoados no partir do pão, fomos agraciados pelo Senhor em lembrar do Senhor, daquilo que Ele fez por nós, porque tudo decorre daquilo que Ele fez por nós, da provisão que Ele fez por nós na cruz do Calvário, na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua glorificação. Toda a provisão de Deus nos foi dada em Cristo Jesus, para todas as coisas. O desejo é que o Senhor te abençoe, fale ao seu coração, fale ao meu coração. E eu gostaria de repartir com vocês um assunto que tem estado nos últimos meses no meu coração, e eu tenho orado a respeito e buscado do Senhor também luz, e não só luz, mas buscado do Senhor a realidade daquilo que Deus tem falado no meu coração, e eu desejo que você também tenha essa realidade na sua vida. Há algumas afirmações da palavra do Senhor maravilhosas. O próprio Senhor Jesus, Ele fez uma afirmação em João 10:10. Nós sabemos de cor praticamente esse verso, né? Deixa eu sair aqui da frente do púlpito, que eu quero ficar vendo vocês mais de perto. Mas o Senhor Jesus fez uma afirmação em João 10:10 que nós sabemos de cor. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É isso que o Senhor disse para nós. Outra feita o Senhor Jesus diz em João também, no Evangelho de João que ficou registrado, capítulo 7, versículo 38, ele diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Quão preciosas são essas afirmações do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não é um homem para mentir, como nós. Ele foi homem 100%, mas verdadeiro. A palavra do Senhor também vai nos afirmar. Paulo, por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 3: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Você foi abençoado com toda sorte de bênçãos. Olha que glória! Essa é a verdade da palavra, que o inimigo tenta nos roubar. Ou Paulo vai fazer uma afirmação: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz
em triunfo. A sua vida, esta é a promessa da palavra de Deus. Sempre, não é de vez em quando, não é às vezes, não é algo esporádico, sempre nos conduz em triunfo. Ou como o nosso irmão leu aqui no Partir do Pão, Romanos também capítulo 8, que em todas aquelas coisas que ele leu, falando morte, perseguição, fome, nudez, espada, etc, etc, em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Oh, irmãos, que declarações sublimes, não é? Nessa manhã que essas declarações, sabe, ganham o nosso coração. E se ganhar o nosso coração, sabe o que vai acontecer? A gente vai andar de acordo com elas. Nós vamos experimentar a realidade delas. Vai haver fé no nosso coração para tomarmos essas verdades e vivê-las. E de uns meses para cá, irmãos, um dos questionamentos da minha vida foi: por que, apesar dessas declarações da palavra de Deus, por que eu não experimento algumas vezes? Por que há uma distância entre a afirmação da palavra de Deus? Porque há uma distância entre a posição que Deus nos deu em Cristo Jesus e a nossa experiência. Parece que são coisas desconectadas. A gente olha aquilo que Deus nos deu em Cristo e a gente olha o nosso caminhar, parece que, sabe, há uma distância. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que aquela posição que Ele nos deu em Cristo seja refletida integralmente na nossa experiência. Que essas afirmações sejam realidades na nossa vida. Não só essas que eu citei algumas como exemplos. Quantas tem na palavra, irmãos? Quantas promessas, né? Todas as promessas temos em Deus, né? Em Jesus o sim. Quantas promessas? E eu me perguntei, né, e tenho orado diante do Senhor, por que na minha experiência não é refletido esta realidade, essa posição que há em Cristo? E veio algumas respostas ao meu coração, e eu queria repartir com vocês, porque pode ser também a resposta que você pode estar dando. Por quê? Sabe, irmãos, a primeira resposta que me surgiu ao coração do porquê não possuirmos na experiência, essa posição que Deus já nos deu em Cristo. A primeira resposta que veio ao meu coração é uma palavra muito simples e terrível, chamada incredulidade. Incredulidade. Ué, mas nós somos cristãos, somos crentes, mas também podemos estar vivendo em incredulidade. Por isso, o livro de Hebreus vai dizer: olha, cuidado para que não tenha um coração incrédulo, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Irmãos, todas as promessas de Deus, tudo aquilo que Deus nos deu em Cristo, toda a provisão de Deus, nos é chegado à experiência mediante a fé. Assim como cremos no Senhor que foi pela fé, devemos andar também. Nós devemos possuir aquilo que Deus nos deu, não é automático. Você precisa cooperar com o Espírito de Deus para que aquilo que Ele nos deu em Cristo seja real nas nossas vidas. Incredulidade. A ilustração que eu vejo assim,
maravilhosa que abre os nossos olhos e o nosso entendimento para isto, é o que o próprio livro de Hebreus faz. Ele pega a história do povo de Israel, da antiga aliança, e traz para nós na nova aliança. Lá está dito que aquele povo foi redimido do Senhor, saiu ali do Egito, foi liberto do cativeiro, passaram pelo Mar Vermelho, como figura do batismo, né? O cordeiro, o sangue do cordeiro estava no umbral das portas, como figura do sangue do Senhor Jesus, ou seja, a obra da redenção foi realizada, foram libertos ali daquele cativeiro, e agora eles têm que ir para uma terra que Deus já deu a eles, que Deus já provisionou para eles, mas pereceram no deserto, com exceção de 2 pessoas, Calebe e Josué. E o livro de Hebreus está dizendo que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Irmãos, isto é algo terrível para nós. Nós não entramos nessas realidades de Deus por causa da nossa incredulidade. E é interessante quando a gente olha ali no capítulo 3 e o capítulo 4 de Hebreus, principalmente no capítulo 4, no início, vai dizer que a situação deles foi que eles, tendo ouvido a palavra que o Senhor deu, esta palavra não lhes aproveitou. Por quê? Diz lá, porque não foi misturada com a fé. Não foi unida com a fé. E a palavra que eles receberam, não sendo unida com a fé, resultou na incredulidade. E eu comecei a me perguntar, mas o que é misturar a palavra de Deus com a fé? Como é que eu misturo? E quando nós lemos lá mesmo em Hebreus, a indicação é muito clara. É porque eles desobedeceram aquilo que Deus falou para eles fazerem. Ou seja, misturar a palavra com a fé é você obedecer a palavra. Se Deus disse que é assim, então você faz como Deus falou que é. Você dá o seu sim à palavra de Deus, você acolhe a palavra de Deus e você age de acordo com ela. Então aquilo será uma realidade para você e você entrará na bênção de Deus. Vamos pegar um exemplo simples. A palavra do Senhor diz para você não andar ansioso, não é verdade? Mas a gente fica preocupado, ansioso pra caramba com tudo, não é? Mas isso é vida abundante? Não. E por que nós não entramos na abundância então do Senhor? Porque não misturamos a palavra de Deus com a fé. Tomando esse exemplo como ilustração para entendermos o que eu quero dizer. A palavra de Deus diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela súplica e pela oração, com ações de graça. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Ou seja, você está ansioso, você tem que tomar essa palavra e misturar com a fé, você tem que obedecer essa palavra. É simples assim, irmãos. Toma a palavra e obedece. Ela está dizendo para você não andar ansioso, então você não vai andar, você vai começar a colocar diante de Deus os seus pedidos, aquilo que te aflige, com ações de graça, e Deus vai fazer aquilo que Ele disse, Ele vai guardar a sua mente e o seu coração com a paz de Deus que excede todo entendimento. Se isso não acontecer, Deus não é verdadeiro, mas Deus é verdadeiro, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Mas você precisa fazer essa primeira parte. Entendem? Misturar a palavra com a fé. Unir a palavra de Deus com a fé. Quando você faz isso, você entra na promessa de Deus. Você entra na realidade do Senhor. Quantas coisas nós não possuímos e não entramos na realidade de Deus porque não obedecemos a palavra.
Porque não tomamos pela fé a palavra, irmãos, é simples. Não é algo místico. É algo real, palpável, prático. Assim como diz a palavra do Senhor, você então obedece. A palavra de Deus, irmãos, funciona, tá? Vocês sabem disso? Eu sei, mas às vezes parece que eu fico sem saber. Parece que me dá um branco, porque eu fico agindo como às vezes se não funcionasse. Mas o Espírito Santo nos acorda, opa, é a palavra. Eu gosto sempre de dar uma ilustração que aconteceu com meu filho menor. Menor assim na época, agora ele está com 29 anos, mas... E a minha filha com 32. Mas quando eles eram crianças, há muitos anos atrás, a gente estava cultivando neles a questão de praticar a palavra com fé. E um dos assuntos que a gente estava sempre ensinando para eles era resistir ao diabo. Nossa, mas ensinar para uma criança? É, irmão. Uma criança, sim. No nível dela, mas é para criança. E aí nós estávamos na casa de um irmão, numa reunião que tivemos, ou não sei se era reunião, ou só estávamos lá, e ele chegou apavorado, pai, está escuro lá, pai, estou assustado, nossa, eu estou com medo, tá. Eu, filho, o que o papai já te ensinou? Vai lá brincar, vai lá e resiste, diga, em nome de Jesus, eu não aceito esse medo, saia. Vai lá e faz o que o papai já te ensinou. Ele obedeceu o papai, foi lá, foi para lá, eu estou lá, fiquei lá e tal. Daqui a pouco ele vem gritando e pulando, pai, funciona. Funciona, irmãos. Funciona. Nós entramos, quando tomamos a palavra e obedecemos, misturamos a palavra com a fé. Essa palavra nos aproveita. Se nós não misturarmos com a fé, não aproveitaremos. Hoje, se ouvides a sua voz, né? Não endureça o seu coração, é isso. Faça o que a palavra está dizendo. Quantas vezes, irmãos, estamos vivendo situações terríveis, em casa mesmo. De repente, sem, parece que explicação, fica uma atmosfera horrível. E nós começamos a brigar com carne e sangue, né? Discutir com o marido e mulher, com os filhos com os pais. E o inimigo está... É isso mesmo, né? E a gente, às vezes, até começa, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, socorre aqui. A gente começa a orar, a clamar ao Senhor. E não acontece nada. Sabe por quê? Porque Deus não vai fazer alguma coisa. É você que tem que fazer. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É você que tem que exercer a sua autoridade no nome do Senhor, tomar a palavra de Deus pela fé e praticá-la. E Deus vai ser com você quando você praticar. Resistir e acabou. Irmãos, quantas vezes no trabalho, começa a sentir nas reuniões de trabalho, eu me lembro, começa a sentir uma situação pesada, difícil. Eu não tenho como resistir em voz alta ali, está certo, fica estranho, mas no meu espírito eu resisto. E a palavra de Deus se cumpre. Na sua vida pode ser assim também. Misture, sabe, com a fé. Quantas vezes nós não oramos sobre os problemas, não misturamos com a fé? Eu me lembro, uma irmã, estávamos na casa de um irmão, e então uma irmã falou que ela tinha um problema de saúde. Explicou lá o problema dela e tal. E ela, eu tenho isso por anos já, então eu tenho que tomar tal remédio e tal. Por anos, alguns anos. Aí eu falei, fulana, você já orou para Deus te curar desse problema? Irmãos, eu fiz essa pergunta só para deixar uma oportunidade para mim. Não, vamos orar. Ore por mim, irmão. Eu queria orar por ela.
Mas a resposta, sabe qual foi? Não, nunca orei. E aí, irmãos? Doente há anos com um problema, mas nunca orou para aquilo, sempre toma um remédio. Não tem problema nenhum com os remédios. Os remédios é um recurso que Deus nos deu. E nós devemos usar todos os recursos que Deus nos dá. Mas, por favor, em primeiro lugar, exercita a sua fé. Pelo menos ore ao Senhor, como Ele já disse. Ou então vá lá, ore e peça, irmão, vem aqui orar comigo. Nós não exercitamos a nossa fé e perdemos por isso. Não é verdade? Irmãos, a gente olha lá no livro de Atos, né, as coisas acontecendo, porque a igreja do Senhor estava ali. Não era uma igreja perfeita, era até uma igreja bebê na fé. Tinha até muitos problemas também entre eles. Mas o poder de Deus estava sendo manifestado, e os irmãos estavam praticando a palavra de Deus, e porque praticavam, as coisas aconteciam até de maneira sobrenatural. Eu cheguei numa reunião de um grupo de irmãos, e estávamos compartilhando a palavra. Eu fiz uma pergunta simples também para os irmãos. Irmãos, vocês estão praticando o que a palavra diz quando as pessoas estão enfermas? E eu fui mais direto. A palavra do Senhor fala que esses sinais seguirão aos que... Aí a gente começa lá a inventar uma coisa. Não, esse crer aqui é aquele crer de ter um rema no coração. É uma palavra... Não, irmãos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer... foi batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Crer em quem? No Evangelho, crer em Jesus, é Filho de Deus, é para todos nós. Mas Satanás vem e rouba de nós e coloca um monte de teologia, de entendimento lá, etc. Mas a palavra diz, esses sinais acompanham os que crerem. Porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. O que você tem que fazer? Exercita a sua fé. Ah, mas eu já orei e não foi curado. Ah, isso é com Deus então, mas você fez a sua parte? Impôs as suas mãos e orou? E eu perguntei aos meus irmãos, vocês estão fazendo isso? Estão impondo as mãos? E, irmãos, não. Ninguém na Assembleia está fazendo isso. Aí não tem como experimentar a bênção de Deus, tem? Não tem como. Ah, mas eu já orei uma vez e não deu certo. Ah, mas ore 10 vezes, ore 100. Na 1000ª vez talvez dê certo. Mas é para dar certo sempre. Mas o Senhor é que é soberano sobre as coisas. Mas você exercita a sua fé, irmãos. É você exercitando a sua fé. Eu já orei com muitas pessoas que foram curadas, já orei com muitas que não foram. Infelizmente eu tenho que... O pessoal na minha casa até brinca comigo, não, você vai deixar o Billy orar por você? Porque uma vez eu orei para uma irmã e ela faleceu. Eu orei para ela ser curada, mas... Entendeu? E aí, eu vou deixar de orar porque não aconteceu de acordo com a minha expectativa, irmãos? Não, eu vou continuar orando, porque Deus é poderoso para fazer aquilo que está na sua palavra. Nunca é problema do Senhor, nunca está do lado de Deus, está sempre do nosso lado. É alguma coisa que a minha fé não está alcançando. Aí você chega e ora. É tão bom, irmãos, a gente ver Deus fazendo as coisas. Não é não? Você ora e vê Deus respondendo. Você ora e vê aquele irmão que estava sofrendo ser curado, aquela irmã que estava enferma ser curada, ou aquela pessoa que estava deprimida, você orar e Deus sabe restaurar. Deus falou para a gente fazer isso, falou para os discípulos, ó, vai, cura os enfermos, né? Não está lá? A gente tem que fazer. Irmãos, nós não possuímos aquilo que Deus nos deu em Cristo, porque não misturamos a palavra com a fé. Incredulidade. Eu estou apenas dando alguns exemplos como ilustração para aguçar nossa mente aqui, nosso coração.
Mas você mesmo vai lendo a palavra e vai vendo isso por você. Talvez o Espírito Santo vai colocar no seu coração as coisas que você não tem ainda possuído, que já é provisão para você, porque você ainda não está fazendo isso com a palavra. Eu me lembro, irmãos, para vergonha minha, que é mais de 30 anos atrás, eu comecei a praticar uma verdade da palavra. Quando Jesus fala, olha, se você disser esse monte, ergue-te, te lança ao mar, não duvidar no teu coração, tal sucederá. E naquela época, uns 30 anos atrás, a gente começou a orar uma oração de comando, sabe, nas situações. E começamos a ver Deus fazendo as coisas. Só que eu não sei porquê, eu parei. Os anos passaram, eu parei, sabe? Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor abriu meus olhos novamente. Estamos retornando. Irmãos, quantas situações Deus já colocou, sabe, autoridade em você, no nome de Jesus, para você, sabe, resolver. E às vezes nós estamos lá como Moisés, né? O mar está lá na frente dele, o povo, né? O povo está aqui e o Faraó está atrás, e ele lá, como é que a gente vai fazer? Ele começou a clamar a Deus. Qual foi a resposta de Deus para ele? Alguém se lembra para me ajudar aí? Por quê? Clamas a mim. Diga ao povo que marche. Por quê? Deus já tinha dado a vara de autoridade para Moisés, e o Senhor já nos deu o nome do Senhor Jesus, que está acima de todo nome. No nome dele nós podemos comandar algumas coisas. Há os princípios de Deus na palavra. Você, aqui, irmão, não é ser neopentecostal não, tá? Não é nós ficarmos determinando as coisas para Deus fazer, não, irmãos. Nós somos servos do Senhor. Ele é nosso Pai. Mas o Senhor nos deu autoridade no nome dEle. Muitas coisas na sua vida. Comece a ver. Você pode praticar isso no seu trabalho, dentro de casa, nos relacionamentos. Certas situações você não tem que aceitar. Você pode resistir no seu espírito, você pode resistir, você pode ordenar que essa situação se lance fora. Às vezes até com enfermidade mesmo, você faça essa oração do monte, vamos chamar assim. Sabe, exercita a sua fé. Não fique, sabe, achando, não vai acontecer nada. Não, irmãos, comece. A fé nossa é como um músculo, né? Você vai exercitando, ele vai sendo fortalecido, vai aumentando, vai ganhando, né, força. Você vai ganhando confiança, ousadia no Senhor. Então, assim, esse é um ponto, sabe, irmãos, extremamente importante para nós observarmos. Lança fora toda a incredulidade, misture a palavra de Deus com a sua fé, que significa obedecer aquilo que a palavra de Deus mandou. Talvez a gente pudesse fazer um concerto conosco mesmo, uma aliança, né, conosco e o Senhor. Senhor, tudo que está na Tua palavra, na nova aliança, principalmente que é para a gente, né, obedecer, para a gente viver por ela. Senhor, eu quero tomar tudo que está na Tua palavra e crer e obedecer. Talvez a gente pudesse fazer isso, sabe? Haveria uma grande reviravolta nas nossas vidas, na nossa experiência. A vida se tornaria, sabe, muito alegre para nós. Não seria aquele negócio monótono que às vezes a gente passa, né, por períodos, né, monótonos. Mas seria algo vibrante no Senhor. Se levantar já de manhã, sabendo que o Senhor está com você, que a palavra de Deus vai se cumprir, que você é vencedor em Cristo, tem aquele problemaço lá para enfrentar, mas você está com o Senhor, o Espírito de Deus está dentro de você, habita em você, o Senhor está do seu lado. Sabe? Quanta diferença vai haver? Um outro problema, irmãos, que impede dessa experiência que temos ser como a nossa posição que Deus nos deu em Cristo, é muitas vezes a nossa tradição, a nossa religiosidade.
Irmãos, ainda que a gente se reúna no nome do Senhor, ainda que a gente tenha um entendimento que a gente não quer estar ligado a sistemas humanos, mas muita coisa ainda pode ser a nossa tradição. Às vezes nós ficamos parados na luz que nós recebemos há 30 anos, e Deus, sabe, quer nos mostrar novas coisas, quer acrescentar. Porque, como diz Provérbios, o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, mais e mais. O Senhor vai, sabe, nos mostrando as coisas. Mas se nós ficamos com a tradição apenas, eu não estou falando para sairmos da palavra, não. Mas às vezes a nossa tradição, isso é terrível. Às vezes nós temos... Eu me lembro, eu nasci num lar evangélico, e eu aprendi muitas coisas, dou graças ao Senhor por aquilo que eu aprendi, onde aprendi, o amor ao Senhor, amor à palavra, me converti lá entre os irmãos, mas muitas coisas ficaram na minha mente, que era uma tradição, e essas tradições muitas vezes impediram de algumas bênçãos de Deus fluir na minha vida. Há às vezes uma religiosidade, uma tradição, e a tradição dos homens, irmãos, invalida, como Jesus disse, a palavra de Deus. Ela invalida. Então, sabe, Senhor, faça uma varredura aí, e eu vou ser sincero com vocês, tem mais de 37 anos de convertido, convertido pelo menos que eu tenho convicção da minha salvação. Mas às vezes eu vejo que ainda há uma tradição em mim, uma religiosidade. Que Deus nos faça livres, em Cristo. Em Cristo. Não libertinos, mas livres em Cristo. Para receber de Deus, para fluir em Deus. Lance fora, sabe, irmãos, toda a tradição. Outro aspecto que nos impede, irmãos, é aquilo que o profeta Oséias diz: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Nós precisamos buscar conhecer a Deus. Quando eu falo isso, às vezes nós logo de cara nós achamos que é, sabe, enfiar a cara nos livros e começar a ler muita literatura. Ótimo lermos. Recebemos dos irmãos o que Deus já deu para eles, mas eu estou falando de conhecer o Senhor, no seu interior, como Paulo orou, que o Espírito, que Deus desse espírito de sabedoria e revelação para os irmãos. Nós vamos ver com os olhos do nosso coração, conhecer o Senhor, conhecer a sua palavra, renovar a nossa mente, irmãos, isso é extremamente importante. Recentemente, sabe, eu estou vendo na minha vida como é necessário renovarmos a nossa mente de acordo com a palavra de Deus. A gente está vendo no curso desse mundo, no curso das tradições, da religiosidade, mas então nós nos voltamos para a palavra e renovamos a nossa mente de acordo com a palavra de Deus. Como que é isso? Você pensava de um jeito antes, agora você vai pensar de acordo com a palavra de Deus. Em todas as áreas. E aí, irmãos, certamente a bênção de Deus vai fluir, porque é a promessa do Senhor. A bênção de Deus está na palavra do Senhor, que Ele irá cumprir. Então, assim, renove, a mente em Cristo, pela palavra de Deus. E nós vamos experimentar coisas maravilhosas. Há um último ponto que eu gostaria de colocar para os irmãos, que esse é o ponto mais importante que eu tenho descoberto recentemente. Não descoberto recentemente, mas está forte no meu coração. Sempre soube disso. A nossa experiência nunca será aquilo que Deus preparou para nós. Nós nunca possuiremos na nossa experiência toda a provisão que Deus já nos deu,
se não dermos lugar de honra ao Espírito Santo. É impossível, irmãos. Na realidade, é o Espírito Santo que tira de nós, se nós permitirmos, também a incredulidade, a tradição, a religiosidade, todas essas coisas. Mas às vezes nós conduzimos a nossa vida como se o Espírito Santo nem existisse. Eu sempre lembro daquela expressão que Paulo chega em Éfeso, encontra aqueles 12 varões que estavam lá, e Paulo faz a pergunta: vocês receberam o Espírito quando creram? Eles: não, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Às vezes, a nossa prática é como se nem existisse o Espírito Santo, irmãos. O Espírito de Deus é aquele que nunca fala dele mesmo, Ele aponta sempre para o Pai e para o Filho. Mas isso não quer dizer que você deve deixar de honrar o Espírito Santo. Ele é a pessoa. Ele é Deus que habita em nós. Irmãos, tudo vai se tornar real nas nossas vidas se o Espírito de Deus tornar real. O Espírito de Deus foi dado, enviado pelo Pai e pelo Filho, para tornar real tudo aquilo que Deus nos deu em provisão em Cristo Jesus. É só o Espírito Santo que pode tornar real para nós tudo aquilo que Jesus fez. Por nós mesmos é impossível. É o Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento, é o Espírito Santo que aviva a palavra de Deus em nós, é o Espírito de Deus que torna real aquilo que Jesus fez na cruz, aquilo que Ele fez na ressurreição, aquilo que aconteceu na sua ascensão, na sua glorificação, é o Espírito Santo. Do início ao fim, é obra do Espírito Santo de Deus. Mas às vezes nós vivemos como se não existisse o Espírito Santo. Eu me lembro quando era jovem, eu congregava num lugar, e esse lugar, alguns irmãos eram muito radicais e ensinavam e persistiam que os dons do Espírito tinham cessado quando terminou-se de escrever o Novo Testamento. Cessaram-se os dons. Eu aprendi aquilo, comecei até mesmo a ensinar aquilo quando eu conversava com as outras pessoas. E aconteceu uma noite que eu era jovem, não era nem casado ainda. Eu voltei para a República onde eu morava, em Belo Horizonte, e ali naquele quarto eu comecei a sentir a presença de Deus, mas eu comecei a entrar em pânico comigo. Porque eu senti que poderia acontecer alguma coisa, e eu fiquei, mas eu aprendi que não cessou, então não pode ter manifestação, então pode não ser de Deus, então, e aquilo vinha, irmãos, e eu segurei firme na minha tradição, eu perdi a bênção, falo para vergonha, irmãos, eu era jovem. Às vezes nós temos isso, temos medo do Espírito Santo. Às vezes você tem medo. Mas o Espírito Santo, irmãos, é o nosso ajudador, é o paráclito, é o consolador. Ele não veio para afligir a gente, Ele veio para consolar. Ele veio para se manifestar em nós, em graça, o amor de Deus, manifestar o poder de Deus em nós. Não deixe, a tradição, a religiosidade, impedir que o Espírito Santo opere na sua vida e na vida dos irmãos. Nós estamos falando de uma igreja normal, nós estamos falando de uma vida, se a gente pode chamar assim, cristã normal. Não estou falando de coisas absurdas, de coisas fora da palavra, coisas que às vezes são até falsificações.
Eu estou falando de realidade, Deus te conduzir pelo seu Espírito. Às vezes, irmãos, nós achamos que podemos fazer as coisas sem o Espírito Santo. E aí, então, é bom que a gente dê uma olhada na vida de Jesus. Jesus, a palavra fala, sendo Deus, não julgou como usurpação o quê? O ser igual a Deus. Ele se esvaziou. E veio e se fez homem. E como homem, o Senhor Jesus viveu nessa terra. Ele não usou em momento algum aqui na terra a prerrogativa da sua divindade. E tudo que ele fez foi pelo poder do Espírito Santo. Nós cantamos aqui. O Espírito de Deus está sobre mim, que me ungiu. Quem falou isso? O Senhor, ele leu essa passagem de Isaías, está registrada em Lucas, e ele falou, hoje se cumpre esta palavra. O Senhor foi ungido com o Espírito Santo e poder, diz Atos 10. Deus ungiu a Jesus com poder, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem, e livrando os cativos do diabo. Por que o Senhor andou por toda a parte fazendo bem? Como ele conseguiu fazer isso? Como? Pelo Espírito Santo, irmãos. E você quer fazer alguma coisa sem o Espírito Santo? Você quer fazer na sua mente, né? Não, eu vou ler o livro, o irmão falou do ponto A, do B e do C, do D. Para ser vitorioso, então, tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, né? Vamos fazer uma listinha. Vai ser uma maior furada se você fizer só isso, a parte do Espírito Santo. Você pode fazer sua lista e dizer, Senhor, que teu Espírito vivifique isso aqui, ó. Porque eu não posso, mas o teu Espírito pode dar vida nisso. Como aqueles ossos naquele vale, fala a eles, o profeta foi falando, a carne, os ossos se juntaram, a carne veio, mas ainda não estava bom, só ficou bom quando sopra, figura do Espírito Santo, sopra. Oh, irmãos, é o Espírito de Deus que conduziu o Senhor Jesus em todas as coisas. Ele foi gerado por obra do Espírito Santo. Ele foi ungido, e quando ele começou o seu ministério, ele só começou na realidade quando ele foi ungido. Ele não começou antes. E ele andou por toda a parte, fazendo tudo o que ele fez, porque ele foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e poder. Todos os milagres que Jesus fez, ele fez pelo poder do Espírito Santo. E hoje nós partimos o pão lembrando do que o Senhor foi à cruz por nós. Mas como que ele conseguiu ir à cruz, irmãos? Hebreus 9 vai nos dizer. Como foi? Que ele pelo Espírito eterno se ofereceu. Pelo Espírito Santo ele se ofereceu. Quem o tirou da sepultura? Qual o poder que tirou o Senhor Jesus da morte e da sepultura, irmãos? O mesmo poder que habita em você e em mim. Olha que glória, irmãos. O Espírito do Senhor, o mesmo que ressurgiu Jesus dentre os mortos, habita em cada um de nós. Ele é poderoso para fazer aquilo que agrada a Deus. Se nós permitirmos, vai fazer tudo o que agrada a Deus. É o Espírito Santo que ressurgiu a Jesus, que habita em nós, está em nós, e nos foi dado para tornar real todas as coisas de Deus para nós. Sem o Senhor, sem o Espírito de Deus, irmãos, não vai ter nenhuma vida. Romanos capítulo 8, né, vai dizer, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, e depois continua, porque a lei de quem? Quem é o Espírito de vida, irmãos? Espírito Santo, irmãos, nos livrou da lei do pecado. Como que você vai vencer os pecados na sua vida e a morte que está em você, que não te deixa fazer as coisas do bem, te leva só a fazer as coisas do mal? Como você vai vencer isso? É pelo Espírito da vida.
Irmãos, que Deus nos, encha, com a sua graça de entendimento, que o Senhor motive o nosso coração, que olhemos, para a provisão de Deus, que olhemos para o Paráclito que o Senhor Jesus enviou, que é o representante de Jesus, que habita em nós, que leva-nos a ver o Senhor, a olhar para Jesus e seguir o Senhor. É o Espírito Santo que faz isso conosco. A palavra do Senhor é muito maravilhosa. No Novo Testamento a gente é exortado a sermos cheios do Espírito. Paulo diz em Efésios 5:18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ali, essa palavra, enchei-vos, é aquele enchimento de rios de água viva fluindo de dentro da gente, produzindo o fruto do Espírito, o caráter de Cristo em nós. Mas também o Novo Testamento fala de outro enchimento. Por exemplo, em Atos capítulo 2, no dia do Pentecoste, diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. É outra palavra esse cheio. Em português está traduzido pela mesma, mas ali é um cheio de revestidos, de fora para dentro. É poder de Deus para testemunhar, é poder de Deus para fazer a obra de Deus, é poder de Deus, para ir contra o inimigo, é poder de Deus para tornar real a palavra de Deus que Ele nos deu. E foram cheios do Espírito Santo e profetizaram, foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós precisamos dessa realidade, irmãos, interior do Espírito de Deus, e também essa realidade de revestimento de poder do Espírito, porque senão nós não conseguimos viver a vida cristã, é impossível por nós mesmos. Nos tornaremos religiosos, mas não experimentaremos a realidade de Deus. Gostaria, se eu pudesse assim animar os irmãos a voltarem-se para essas realidades, para ter uma vida de acordo com aquilo que você já recebeu em Cristo. Nós precisamos disso, temos que almejar isto, individualmente, corporativamente. Mas o Espírito de Deus pode fazer isso, daí eu peço que o Espírito Santo que está em mim, está em você, que está aqui conosco, Ele convença cada um de nós nessa manhã. Venha sobre nós, o Espírito Santo de Deus, nos convença, torne real a palavra dEle para nós, avive a palavra de Deus para nós. Que Deus abençoe cada um dos meus irmãos aqui, com a graça de poderem olhar para Jesus, com a graça de poderem, tomar a palavra de Deus pela fé, praticar a palavra do Senhor, permitir que o Espírito Santo te conduza, permitir que o Espírito de Deus faça obra na sua vida, na igreja. Irmãos, Lucas, o Senhor vai dizer que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o quê? Me ajuda aí. Quanto mais vosso Pai nos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Por que nós precisamos pedir o Espírito Santo? Ele já habita em nós. Porque tem a atuação do Espírito Santo, irmãos. Ele pode estar lá. A gente pode deixar o Espírito Santo lá apagado, Mas nós podemos pedir: ó Deus, eu quero o Teu Espírito na minha vida, agindo. Quando você chegar no lugar, o Espírito Santo está indo com você lá, Você pode pedir, Você pode falar com o Espírito de Deus. Você pode ter comunhão. Aliás, Paulo diz: o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito. O que é a comunhão, irmãos? Você tem que no mínimo conversar com a pessoa, Pode conversar com o Espírito de Deus, irmãos. Não fique com medo, tá? Não tenha medo. Na nossa tradição, talvez a gente tenha aprendido assim: olha, não, você nunca ore ao Espírito Santo, você ora a Jesus, porque Jesus falou assim: olha, pedi em meu nome,
Irmão, o Espírito Santo é o Senhor. Ele é igual ao Senhor. Jesus falou: vou mandar outro igual a mim. É o meu representante. Como é que Jesus está conosco todos os dias até a consumação do século? Como? Através do Espírito Santo. O Senhor é o Espírito, diz lá, não é isso? Irmãos, vamos ter comunhão com o Espírito Santo. Permitir que Ele atue na nossa vida. Traga consolação, traga encorajamento, venha nos encher de poder para viver a vida cristã, para testemunhar, para orar pelos enfermos, para libertar os cativos, para fazer a obra de Deus, para termos comunhão uns com os outros, sabe, para destruir as obras do diabo. Foi para isso que o Filho de Deus veio, e você agora e eu somos filhos de Deus. Agora é conosco. Nós somos o corpo do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós falamos tudo isso, mas a gente não pratica, né? Então é como se nem fosse, né? Mas que Deus nos livre disso. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças pela tua palavra que é verdadeira, Senhor. Te damos graças por Jesus a quem tu enviaste. Te damos graças porque o Senhor realizou a obra a nosso favor. E o Senhor em Cristo fez toda a provisão para nós, para que fôssemos vitoriosos, para que andássemos de maneira digna do chamamento que nos foi feito. Ó Deus, nós te damos graças por Jesus, te damos graças que nele nós somos aceitáveis, mas te damos graças, ó Deus, porque o Senhor Jesus venceu todas as coisas, ressurgiu dentre os mortos, foi assunto aos céus, recebeu a glória e enviou o Espírito que habita em nós. Oh Deus, pedimos que o Teu Espírito torne real todas as coisas que Jesus conquistou para nós. Oh, pedimos que o Teu Espírito venha sobre nós, de maneira poderosa no nosso interior, também sobre nós, ó Deus. Encha-nos com o poder do Teu Espírito, encha-nos com o Teu Espírito Santo, ó Deus. Nós esperamos em Ti, Senhor. Oh, e te damos graças por esta manhã. E rogamos a Ti, Senhor, que essa palavra ganhe os nossos corações. Que o Senhor venha realmente fazer novas todas as coisas em nós, Senhor, e através de nós. Oramos em nome de Jesus com ações de graças. Amém, Senhor.